Quando você corre atrás de alguém que está indo embora, tudo o que essa pessoa vê é o seu desespero. Mas quando você vai embora em silêncio, ela percebe o seu poder. Você quer saber como fazer com que ela volte rastejando. Estou falando do tipo de rastejar que vem do arrependimento. Aquele que a mantém acordada às 2 da manhã, revivendo tudo o que disse. Você não vai conseguir isso com mensagens fofas ou implorando. Não. Você vai conseguir isso se tornando inesquecível. E eu vou te mostrar como. Mas primeiro, se alguma parte de você está cansada de correr atrás, cansada de explicar e pronta para mudar o jogo, então clique no botão curtir agora mesmo. Inscreva-se no canal e fique comigo, porque isso aqui vai mudar o jogo para você. Ei, pessoal, imaginem isso. Um leão não ruge para perseguir ratos. Ele apenas fica sentado em silêncio e tudo vem até ele. Essa é a energia que você vai entrar, porque aqui está a mentira. Eles já foram vendidos. Se você continuar tentando, eles vão ver o seu valor. Errado. Quanto mais eles tentam, mais invisíveis ficam. Quanto mais eles dão, menos são valorizados. E cada vez que tentam provar algo, perdem um pedaço de si mesmos. Veja, as pessoas não perseguem o que está sempre disponível. Elas perseguem o que está faltando. Essa é a verdade nua e crua. Não é justo, mas é real. É como tentar segurar água na mão. Quanto mais você aperta, mais rápido ela escorre. Eles têm perseguido, mandado mensagens, explicado demais, aparecido com flores, na esperança de que isso mude tudo. Mas não mudou. Só os afastou ainda mais. Por quê? Porque estavam jogando com regras que estavam viciadas desde o início. Deixa eu te dizer o que funciona. Silêncio, distância, desapego. Esses não são sinais de fraqueza, são armas, emocionais, psicológicas. E num mundo afogado em barulho, sua ausência é a mensagem mais alta que você pode mandar. Você não precisa gritar, só precisa sumir por um tempo e deixar que eles ouçam o eco do seu silêncio ecoando na própria cabeça. Você sabe por que eles vão voltar? Porque, quando sentirem como é não ter você, é aí que a realidade vai bater neles. É aí que a curiosidade se transforma em obsessão. É aí que a situação se inverte, e eles são os que ficam se perguntando, pensando demais, perseguindo sua página, verificando se você seguiu em frente. Eles vão voltar, não porque você os perseguiu, mas porque você se afastou com poder. Confúcio disse uma vez: quem corre atrás de 2 coelhos não pega nenhum. Alguns de vocês estão atrás de alguém que nem está mais correndo na direção de vocês. Eles estão se afastando devagar porque acham que vocês vão segui-los. Então, não os deixem ir. Em vez disso, tornem-se aquilo que eles nunca pensaram que perderiam. Ouçam, meus amigos, vocês não precisam lutar por um lugar na vida de ninguém. Vocês não precisam explicar demais o seu valor. Vocês precisam desaparecer apenas o tempo suficiente para que eles percebam que perderam algo insubstituível. Isso não é um jogo. Isso é disciplina emocional. É assim que o poder muda. É assim que vocês deixam de ser esquecíveis e passam a ser inesquecíveis. Então, se vocês estão prontos para parar de perseguir e começar a atrair, quero que deixem isso nos comentários agora mesmo. Eu sou o poder. Diga isso com convicção. Afirme, mostre a eles, mostre a si mesmo e mostre ao mundo. É aí que começa a verdadeira mudança de poder. Número 1. A dura verdade. Por que perseguir sempre sai pela culatra? No momento em que você persegue, você está dizendo a eles que valem mais do que a sua paz. Não vamos amenizar as coisas. Perseguir sempre termina da mesma maneira, com eles indo embora e você ficando parado com seu orgulho ferido. Não importa quão boas fossem suas intenções, quão genuíno fosse seu coração ou o quanto você pensou. Apenas mais uma mensagem poderia consertar tudo. Quando você persegue, você se encolhe. E quando você se encolhe,
eles param de te ver. Essa é a lei brutal da atração que a maioria das pessoas nunca aprende até que seja tarde demais. Imagine isso. Você está em um deserto. Você está caminhando há dias. Você vê uma miragem e parece água. Você corre em direção a ela mais rápido, desesperado, dando tudo de si para alcançá-la, apenas para perceber que nunca foi real. É assim que se sente perseguir o amor, a validação ou a atenção quando não é recíproco. Eles veem o desespero, sentem o medo e, em vez de se aproximarem, fogem para as montanhas. Por que isso acontece? Porque quanto mais eles tentam, mais a outra pessoa se afasta. Porque mostrar a alguém o quanto você se importa leva a ser ignorado, rejeitado ou colocado na zona de amizade. Porque as pessoas não valorizam o que é fácil. Elas valorizam o que é raro. Essa é a psicologia humana, pessoal. Somos programados para querer o que está fora do nosso alcance. É por isso que os diamantes ficam trancados em cofres e não são vendidos em postos de gasolina. É por isso que a pessoa que age com indiferença parece 10 vezes mais atraente do que aquela que está sempre mandando mensagens de bom dia e perguntando como foi o seu dia a cada hora. Aqui está a mentira em que a maioria acredita. Se eu demonstrar mais amor, a pessoa vai ficar. Mas, falando sério, isso não é amor. É medo disfarçado de afeto. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de que, se não fizer o suficiente, não será suficiente. Mas perseguir não prova amor. Prova carência. Prova insegurança. E nada mata a atração mais rápido do que a falta de autoestima. Pense nisso. Quando foi a última vez que alguém implorou pela sua atenção e você pensou: "Uau, essa pessoa é poderosa, eu a quero mais"? Provavelmente nunca, porque o poder não implora, o poder não persegue, o poder caminha, o poder espera, o poder atrai. E adivinhe, você é poder. Você só foi ensinado a suprimi-lo sob culpa, ansiedade e bobagens de contos de fadas. Deixe-me quebrar a ilusão de uma vez por todas. Perseguir não é romântico, é repulsivo. Não aproxima as pessoas, afasta-as ainda mais. Não porque você não seja amável, mas porque você abriu mão da única coisa que atrai as pessoas: o mistério, o desconhecido, o desafio. Quando alguém sabe que tem você na palma da mão, deixa de tentar, deixa de respeitar. E quando o respeito morre, o amor não tem chance. É por isso que é difícil parar de perseguir, porque no fundo elas têm medo. Medo de que, se pararem de se esforçar, a outra pessoa vai esquecê-las, que, se elas desistirem, vai realmente acabar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: perseguir já trouxe alguém de volta? Já fez alguém ficar? Ou só deixou a pessoa mais confusa, mais abalada e mais perdida? A verdade é esta: o silêncio é o que faz a pessoa pensar. O distanciamento é o que faz com que sintam. A distância é o que os traz de volta. Não precisa perseguir para ser visto. Precisa afastar-se o tempo suficiente para que sintam falta da luz que trouxe. Porque quando alguém perde o acesso à sua energia, é aí que começa a valorizá-la. Portanto, se tem perseguido, esperado, ficado obcecado, isso acaba aqui. Não precisa correr atrás de ninguém que não vê o seu valor. Você não é um seguidor na história de outra pessoa. Você é o prêmio. No momento em que você para de correr atrás, é quando eles começam a se lembrar de quem você era. Este é o seu momento de se levantar, não consertando nada lá fora, mas reconstruindo tudo aqui dentro. Se você está cansado do ciclo de dar demais e receber de menos, se você está pronto para deixar o desespero para trás e entrar em uma força tranquila, então deixe isso nos comentários. Agora eu não persigo mais. Escreva como se fosse sincero. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que este capítulo é diferente. E fique comigo, porque a seguir vamos virar todo o roteiro emocional
e mergulhar no movimento exato que desencadeia a obsessão. É aqui que fica poderoso. Número 2. A mudança de poder. Porque recuar desencadeia obsessão. As pessoas querem mais o que não podem ter e valorizam mais o que não podem controlar. Vamos quebrar a ilusão agora mesmo. No momento em que você para de aparecer, para de perseguir, para de dar a eles acesso fácil à sua presença. É nesse momento que tudo começa a mudar. Não por fora, mas por dentro deles. A mente deles começa a girar. O silêncio se torna insuportável. E, de repente, sua ausência fala mais alto do que todas aquelas mensagens que eles ignoraram. É louco, né? Como alguém pode parecer tão desinteressado enquanto você está por perto. Mas, no momento em que você se afasta, eles começam a se lembrar de cada pequena coisa sobre você. Daquele riso, daquele olhar, daquela energia. E isso não acontece porque você os convence. Isso acontece porque você os confunde. E a confusão é o começo da curiosidade. A curiosidade se transforma em obsessão. E a obsessão é o que faz com que eles voltem, rastejando. Imagina isso. Você está segurando um ímã. Aproxime um lado e ele repele, mas vire-o, cria alguma distância e ele puxa com toda a força. Isso é atração. É assim que a energia funciona. Quando você persegue, quando se apega, quando fica muito perto, eles se afastam. Mas no momento em que você inverte a polaridade, quando você para de jogar o jogo emocional deles, esse mesmo ímã se inverte e agora eles são atraídos. E é aí que o verdadeiro poder entra em ação. Você não está se afastando para punir. Você está se afastando para proteger sua paz. Você não está ficando em silêncio para manipular. Você está fazendo isso porque reagir só te esgota. E quando você se afasta, você os força a confrontar o que perderam. É aí que eles percebem que você era a âncora. Você era a calma. Você era a consistência que eles nunca apreciaram até que desaparecesse. Alguns deles estão pensando agora, mas e se eu me afastar e eles não se importarem? Deixa eu te dizer uma coisa importante. Se eles realmente não se importarem, persegui-los só teria destruído você de qualquer maneira. Mas, na maioria dos casos, eles se importam muito mais do que demonstram. Mas, enquanto acharem que você sempre estará lá, eles nunca vão admitir isso. Você tem que abalar o senso de controle deles, puxar o tapete, e quando eles não se sentirem mais seguros, é aí que as emoções ganham vida. É por isso que o silêncio é tão eficaz, não porque é frio, mas porque quebra a rotina. Eles estão acostumados com a sua presença, acostumados com suas mensagens de bom dia, acostumados com os likes, os check-ins, a rede de segurança. Mas quando você para de aparecer, você cria espaço, e nesse espaço, a mente deles fica à flor da pele. Com quem eles estão falando agora? Será que seguiram em frente? Por que não estão mais reagindo? Você se torna o ponto de interrogação que eles nunca esperavam. Você passa de previsível a poderoso. Mesmo as pessoas mais confiantes começam a sentir o vazio. Porque todo ser humano, por mais frio que pareça, tem um gatilho psicológico. Sentimos falta do que não controlamos mais. A mente odeia perder influência. É por isso que se afastar não faz com que eles sintam sua falta, faz com que fiquem obcecados não por quem você era, mas por quem você se tornou. Eles achavam que você sempre estaria lá, que poderiam te dar como certo e voltar quando quisessem. Mas agora você não está respondendo, não está assistindo às histórias deles, não está reagindo. E quer eles admitam ou não, esse silêncio é ensurdecedor. Não é rejeição, é evolução. E eu entendo isso. Afastar-se é difícil, especialmente quando você se importa, quando seu coração ainda quer se aproximar. Mas cada vez que você resiste à vontade de perseguir, você está reprogramando sua mente. Você está quebrando o vício da validação deles. Você está mudando a dinâmica de impotente
para intocável. Então, pare de tentar explicar seu valor. Deixe sua ausência passar a mensagem. Pare de tentar ser compreendido por alguém que só ouve quando é conveniente. Deixe-os ficar em silêncio por tempo suficiente para ouvir o que tem ignorado. Eles queriam espaço. Dê espaço a eles. Eles queriam liberdade. Deixe-os saboreá-la. E quando perceberem que a liberdade não é tão boa sem a sua presença, é aí que a perseguição começa. Mas dessa vez, não é você quem está correndo. Se você está pronto para parar de provar e começar a se afastar, se está pronto para virar o ímã e deixar que eles sintam a atração, então deixe isso nos comentários. Agora eu escolho o silêncio. Diga isso, assuma isso, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não precisa ser barulhento para ser ouvido. E fique comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar em como o seu silêncio se torna a tempestade que eles nunca viram chegando. Número 3. O silêncio como arma. A psicologia da sua ausência. Nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. O silêncio não é fraqueza, meus amigos. É guerra. Não do tipo com gritos e caos, mas do tipo que os destrói por dentro. É a arma que eles nunca esperam, porque enquanto esperam que você os persiga, você desaparece. E esse desaparecimento não é só doloroso, é assustador. Vamos deixar uma coisa clara. O silêncio não é fingir que você não se importa. É finalmente colocar sua energia onde ela pertence, em você mesmo. É a reviravolta definitiva. Quando eles esperavam barulho e não ouviram nada, quando esperavam uma reação e encontraram quietude, a mente deles não tem escolha a não ser começar a enlouquecer. E é exatamente isso que você quer, porque o silêncio é o único som que o ego deles não consegue suportar. Imagine um corredor. Você simplesmente saiu, fechou a porta, sem se despedir, sem drama, apenas foi embora. E do outro lado, eles estão lá, ouvindo, esperando passos, uma batida, uma mensagem. Mas tudo o que ouvem é nada. Aquele silêncio. Esse é o começo do arrependimento, da compreensão. Porque agora não há mais controle, não há mais certeza, não há mais atenção garantida. Apenas um vazio. E esse vazio começa a sussurrar pensamentos que eles não conseguem desligar. Por que eles ficaram em silêncio? Eu fui longe demais? Eles estão com outra pessoa agora. Eu os perdi para sempre? E isso, pessoal, é o que o silêncio faz. Ele não grita, ele invade. Ele se insinua nos pensamentos deles quando estão deitados na cama. Ele aparece quando estão rolando a tela do celular na esperança de ver o seu nome. Ele os bombardeia com perguntas em momentos aleatórios do dia. E a parte mais louca é que você não disse uma palavra. É por isso que o silêncio é mais poderoso do que qualquer mensagem que você poderia enviar. Porque a maioria das pessoas, especialmente aquelas que não davam valor a você, esperam barulho, esperam ser perseguidas, esperam outra chance. Então, quando você tira tudo isso, quando fica completamente quieto, parece uma fome emocional. Elas não conseguem mais a dose habitual de você, sem mensagens, sem reações, sem validação. Agora elas estão presas a si mesmas, e esse silêncio se torna um espelho. Ele reflete tudo o que elas se recusavam a ver antes. Sua arrogância, seus jogos, a maneira como trataram mal alguém real. E enquanto você fica em silêncio, eles entram em espiral. Eles questionam suas escolhas. Eles perseguem sua página a partir de uma conta falsa. Eles esperam encontrar você acidentalmente. Você mudou completamente o roteiro sem nem mesmo tocar na caneta. É aqui que fica mais profundo. O silêncio não apenas desencadeia pensamentos. Ele desperta emoções. Eles enterraram a culpa, negaram a atração, pensaram que tinha desaparecido, mas agora tudo está voltando, porque o silêncio traz contraste.
Ele destaca como as coisas eram quando você estava por perto. O conforto, o calor, a lealdade. Agora substituídos pelo vazio. E nesse vazio, eles começam a sentir o que você sentiu quando eles se afastaram. Engraçado, não é? Como? No momento em que você para de falar, é quando eles começam a pensar. No segundo em que você se fecha, é o momento em que eles começam a procurar. Esse é o poder do silêncio. Não é passivo, é agressivo disfarçado. Mas sejamos honestos, não é fácil. Você vai ter momentos em que seus dedos vão pairar sobre o celular, em que você vai querer ver as histórias deles, em que você vai querer quebrar o silêncio só para se sentir visto. Mas ouve bem, não faça isso. Cada vez que você fica em silêncio, você muda o equilíbrio. Cada vez que você não reage, você recupera seu poder, e cada segundo que você fica ausente, eles sentem mais. Veja bem, não se trata apenas de reconquistá-los. Trata-se de treinar seu sistema nervoso para parar de depender da resposta deles. Trata-se de mostrar a si mesmo que a paz não requer um encerramento, requer apenas distância. E o silêncio é essa distância. Então, se você está nessa fase de silêncio agora, achando que não está funcionando, acredite, está funcionando. Você ainda não está vendo a reação, porque eles estão escondendo, mas eles estão sentindo profundamente. Eles estão checando sua página, relendo mensagens antigas, pensando em entrar em contato, mas o ego deles não deixa. E tudo bem. Deixe-os lutar com o silêncio deles. Deixe-os conquistar sua presença novamente. Se você está pronto para deixar o silêncio falar por você, se você cansou de implorar para ser ouvido, se você finalmente entendeu que o silêncio é poder, então deixe isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio fala. Diga isso com certeza. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor como é o verdadeiro controle, e fique comigo. Porque a seguir vamos analisar a única habilidade interior que torna o silêncio imparável, o controle emocional, a característica secreta que faz com que eles te persigam enquanto você permanece calmo. Número 4. Controle emocional, a única característica à qual eles não conseguem resistir. Vamos deixar uma coisa bem clara. Controle emocional não é ser frio, é ser inabalável. É ser o tipo de pessoa que não se abala quando as coisas ficam complicadas. Não persegue quando alguém se afasta e não desmorona só porque alguém para de mandar mensagens. O controle emocional é raro e, num mundo cheio de pessoas emocionalmente reativas, é magnético. A verdade é essa, meus amigos. No momento em que perceberem que podem te provocar, eles vão continuar provocando, não porque são maus, mas porque os humanos testam o que não entendem completamente. E quando alguém souber exatamente o que você vai fazer a seguir, responder a mensagem imediatamente. Discutir quando provocado, chorar quando se afastam. Você perde todo o senso de mistério. E com isso, perde o respeito. Imagine que você está no meio de uma tempestade. Os ventos estão uivando, os raios estão caindo, o caos está por toda parte, mas você não se move. Você está calmo, centrado, imperturbável. É assim que o controle emocional se parece na vida real. Enquanto eles jogam seu silêncio, suas mudanças de humor e seus jogos mentais em você, você permanece centrado, e isso é poder. Veja bem, as pessoas não se apaixonam pela pessoa mais barulhenta da sala. Elas se apaixonam por quem sabe se conter, por quem não sente a necessidade de explicar cada emoção, por quem responde, não reage. É isso que torna alguém irresistível. Não é a aparência, não são as palavras, mas a vibração que ela transmite, e o controle emocional é a base dessa vibração. Agora, algumas pessoas podem estar pensando, mas mostrar emoções não é saudável? Claro que é. Não se trata de ser um robô. Trata-se de escolher quando e onde você gasta sua energia,
porque nem todo mundo merece sua vulnerabilidade. Nem todo mundo deve ter acesso às suas emoções, especialmente alguém que ainda está decidindo se valoriza a sua presença. Deixe-me jogar uma bomba de verdade em você. Se alguém consegue tirar você do seu personagem, essa pessoa está liderando a dança. Se consegue irritar você com silêncio, com um comentário sarcástico ou com uma postagem mesquinha, essa pessoa está no controle. E esse controle custa a sua paz, a sua confiança e a sua dignidade. Mas quando você para de reagir, quando você para de se encolher, toda vez que eles mudam, você inverte completamente a dinâmica de poder. Eles esperam que você fique chateado. Eles esperam o longo texto emocional, a ligação impulsiva, a mensagem, por favor, fale comigo. Então, quando você não lhes dá nada disso, você os abala profundamente e, de repente, você se torna o mistério, aquele que eles não conseguem ler, aquele que eles não conseguem manipular. E adivinhe, é aí que eles ficam obcecados, porque as pessoas sempre perseguem o que não podem controlar. Agora vamos falar sobre por que o controle emocional é tão difícil. Porque a maioria das pessoas nunca praticou isso. Elas foram criadas para responder instantaneamente, para buscar um desfecho, para desabafar tudo. Mas ao fazer isso, elas se treinaram para serem emocionalmente impulsivas. E essa impulsividade é o que destrói suas chances de serem vistas como pessoas de alto valor. Pense no controle emocional como um músculo. Você não fica forte evitando o peso. Você fica forte segurando-o, aprendendo a fazer uma pausa antes de agir. Você sente a emoção, mas não deixa que ela domine a situação. Você dá um passo atrás, respira, pensa a longo prazo. Essa pausa é onde reside o seu poder. É o espaço entre ser reativo e ser lendário. E ouve, tudo bem se você reagiu antes. Tudo bem se você enviou aquela longa mensagem, implorou, explicou demais. Todos nós já fizemos isso. Mas a partir de agora, você não é mais assim. Você não vai mais ficar à mercê do comportamento de outra pessoa. Você não vai mais perder o sono por alguém que não valoriza a sua presença. Você está se tornando emocionalmente à prova de balas, porque quando eles não conseguem abalar você, eles começam a respeitar você. E quando eles respeitam você, eles começam a desejar você. O controle emocional não é apenas atraente, é irresistível. Ele diz ao mundo que seu valor não depende das ações de outra pessoa, que sua paz não pode ser comprada ou abalada. Se você está pronto para parar de reagir, se está pronto para ser a calma no caos, se quer mudar toda a dinâmica sem dizer uma palavra, então deixe isso nos comentários. Eu mantenho os pés no chão. Diga, sinta, assuma. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que, a partir de agora, você lidera com presença, não com pânico. E fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre o que acontece quando eles percebem que você parou de jogar o jogo deles e como essa mudança os deixa perdidos, confusos e rastejando de volta em busca de respostas. Número 5. Deixe-os se perguntar por que você parou de jogar o jogo deles. Seu silêncio não significa que você é fraco. Significa que você finalmente decidiu que eles não valem o barulho. Chega um momento silencioso, poderoso, inegável, em que você simplesmente para. Não porque desistiu, mas porque acordou. Você acorda para o fato de que estava jogando um jogo cujas regras nunca foram a seu favor, em que quanto mais você dava, menos era valorizado, em que sua gentileza era confundida com fraqueza. E nesse momento é quando o poder se inverte. É quando eles começam a se perguntar. Deixe-os ocupar o espaço que você antes preenchia. Deixe-os checar o celular, se perguntando por que ele não está piscando com o seu nome. Deixe-os rolar a tela das redes sociais, na esperança de ver uma reação. Deixe-os se perguntar por que aquele que sempre aparecia de repente não aparece mais. Deixe-os perceber
que não estão sendo ignorados. Eles apenas perderam o acesso. E quando alguém perde acesso à sua energia, à sua consistência, à sua presença, isso dói mais do que qualquer despedida jamais poderia doer. Porque não se trata de saídas dramáticas ou últimas palavras. Trata-se de saídas silenciosas e sem explicações. É isso que fica na memória. É isso que permanece com eles muito tempo depois de você ter ido embora. Imagine assim: você é o Sol em torno do qual eles costumavam orbitar. Mas agora você se tornou escuro, sem mais calor, sem mais luz, só silêncio. E sem o seu brilho, eles começam a sentir frio, começam a questionar, começam a entrar em espiral. Porque os humanos não lidam bem com a incerteza. E quando alguém não sabe mais o que você está pensando, onde você está, ou se você se importa, eles perdem o senso de controle. É aí que começa a obsessão. Veja bem, eles achavam que tinham te entendido. Achavam que você sempre estaria lá, sempre se importaria, sempre entraria em contato. Eles achavam que poderiam se afastar e você se aproximaria, que poderiam jogar quente e frio e você continuaria dançando. Mas agora você não está reagindo, não está explicando, não está perseguindo. E isso é silêncio. Isso é mais alto do que qualquer discussão. Isso é mais confuso do que qualquer confissão. Porque o silêncio quebra padrões. E padrões quebrados forçam as pessoas a olharem para dentro. As perguntas começam. Por que eles pararam de tentar? Eu fui longe demais? Eles superaram a gente? Com quem eles estão falando agora? E de repente, eles estão vivendo na mesma incerteza que uma vez fizeram você passar. Isso é justiça. Isso é o espelho. E a melhor parte é que você não precisa fazer nada. Você não precisa provar nada, você não precisa vencer uma batalha, porque no momento em que você parou de jogar o jogo deles, você venceu. Mas não se engane, isso não é fácil. Haverá momentos em que você vai querer quebrar o silêncio, em que vai se perguntar se eles perceberam que você se foi, em que vai se sentir tentado a entrar em contato só para ver como eles estão. Mas lembre-se disso. No momento em que você quebrar o personagem, o feitiço se quebra. No momento em que você se explicar novamente, você volta a ser previsível. E previsível nunca ganha o jogo. Então, não faça isso. Deixe que eles se perguntem. Deixe que eles fiquem confusos, porque é aí que você cresce. É aí que você pode ver a si mesmo evoluir para alguém que não precisa mais ser escolhido para se sentir valioso. Alguém que não implora mais para ser compreendido. Alguém que pode ir embora e falar sério. E se eles voltarem, não será porque você implorou. Será porque eles finalmente perceberam o que perderam. E se não voltarem, ótimo. Você acabou de abrir espaço para alguém que nunca joga jogos. Porque quando você para de jogar o jogo deles, você começa a jogar o seu. Um jogo onde a paz é o prêmio, onde o respeito próprio é a moeda, e onde o silêncio não é uma reação, é uma declaração. Se você está pronto para parar de se explicar, se você está cansado de ser previsível, se você finalmente entrou na energia de eu não persigo, eu atraio, então deixe isso nos comentários agora mesmo. Deixe-o se perguntando. Diga isso com orgulho, diga isso com tranquilidade. Mostre a eles, mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que seu silêncio não é mais uma fraqueza. É uma declaração de autoestima. E fique comigo, porque a seguir vamos aprofundar ainda mais o que acontece enquanto você está ausente, não apenas na mente deles, mas na sua vida, onde a transformação começa. Número 6. Enquanto você estiver ausente, construa algo com que eles não possam competir. A melhor vingança não é provar que eles estão errados, é provar para si mesmo que você nunca precisou da aprovação deles para se tornar grande. Então, agora você se foi, sem implorar emocionalmente, sem explicar, sem tentar fazer com que eles vejam o seu valor. Você ficou em silêncio.
E enquanto eles ficam girando no silêncio, se perguntando por que você parou de aparecer, você tem trabalho a fazer. E não estou falando de verificar as histórias deles ou ficar esperando que eles entrem em contato. Estou falando de se concentrar tanto no seu próprio crescimento que eles não vão conseguir reconhecê-lo quando tentarem voltar. Essa é a jogada, porque enquanto eles ficam sentados no conforto da atenção, achando que você ainda está preso, você está evoluindo. E essa é a parte com a qual eles nunca vão conseguir competir. Porque quando alguém percebe que está perdendo acesso a uma versão sua, que fica cada vez melhor, mais forte, mais perspicaz, é aí que o arrependimento surge. Não quando você manda uma mensagem primeiro. Não quando você posta algo para deixá-los com ciúmes. Mas quando você supera a versão de si mesmo que costumava se importar tanto. Imagine assim. Eles achavam que você ficaria no mesmo lugar para sempre, emocionalmente disponível, fácil de encontrar, sempre pronto para perdoar. Mas agora você não está apenas distante, você está diferente. Você começou a treinar sua mente. Você mudou a maneira como anda, fala, pensa. Enquanto eles estavam ocupados se perguntando o que aconteceu com você, você estava ocupado se tornando quem eles nunca imaginaram que você poderia ser sem eles. E essa é a parte que a maioria das pessoas não espera. Elas esperam que seu silêncio seja temporário, um blefe, uma tática. Mas quando você desaparece e começa a se construir, é aí que toda a energia muda. Você deixa de ser alguém que as queria e se torna alguém para quem elas não são mais qualificadas. Eles se sentiam confortáveis com o seu antigo eu, aquele que esperava por respostas, aquele que tentava consertar tudo, aquele que aceitava migalhas. Mas o seu novo eu, aquele que passa tempo na academia, aprendendo novas habilidades, ganhando mais cura, sem precisar de validação, sem nem mesmo procurar por eles. Isso é assustador para alguém que já foi seu vício emocional. Vamos ser sinceros, isso não vai ser fácil. Vai ter momentos em que seu corpo vai querer checar seu celular, momentos em que sua mente vai querer esbarrar nela por acaso ou descobrir o que ela está fazendo. Mas cada vez que você resiste, cada vez que você coloca essa energia no seu trabalho em vez de em um fantasma, você sobe de nível. E subir de nível é o que torna o silêncio permanente na alma deles, porque cria uma lacuna entre quem você era e quem você está se tornando. Deixe que eles tenham seus momentos. Deixe que eles joguem seus joguinhos nas redes sociais. Deixa eles fingirem que não se importam, porque no fundo, eles sabem que o teu silêncio tem peso, e se eles voltarem, não vão voltar para a mesma pessoa. Eles vão enfrentar alguém com limites, com propósito, com poder. E talvez eles queiram acesso de novo. Talvez eles entrem em contato quando sentirem essa distância aumentando. Mas nessa altura, você não será tão fácil de alcançar. Porque enquanto eles estavam ocupados contando curtidas, você estava acumulando vitórias. Enquanto eles tentavam te provocar, você estava tão focado no seu futuro que nem sequer se abalou. É assim que se parece uma transformação real. Silenciosa, focada, implacável. Você não anuncia. Você não posta sobre isso. Você simplesmente se torna isso. A versão de você que eles antes davam como certa foi atualizada. E agora são eles que estão presos no passado, observando você de uma distância que eles mesmos criaram. Então, não desperdice esse silêncio. Use-o. Use-o para se tornar alguém que eles se arrependeriam de perder. Mas, mais importante, alguém de quem você se orgulha de se tornar. Não se trata apenas de mostrar a eles. Trata-se de mostrar a você que seu valor nunca dependeu de alguém vê-lo, que você sempre foi o prêmio. Você apenas esqueceu por um momento. Se você está pronto para construir em silêncio, crescer na solidão e voltar como alguém que eles nunca esquecerão. Coloque isso nos comentários. Agora eu construo em silêncio. Diga isso com foco. Diga isso com paixão. Mostre a eles.
Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que enquanto eles estavam ocupados jogando, você estava ocupado construindo um reino. E fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre o momento em que eles entrarem em contato e como responder sem nunca mais perder seu poder. Número 7. O retorno. Quando eles voltarem, controle o quadro. Não abra a porta para o passado só porque ele bate mais alto do que o seu futuro. Isso acontece silenciosamente, inesperadamente. Quando você parar de checar seu celular a cada 5 minutos, é aí que ele toca. Quando você parar de ensaiar conversas na sua cabeça, é aí que a mensagem chega. E aí, como você está? Do nada? Inocente na superfície? Mas você e eu sabemos que não é aleatório. Nunca é. Eles não estão apenas entrando em contato. Eles estão verificando se você ainda está lá. Ainda é o mesmo. Ainda está esperando. Ainda está emocionalmente disponível, como costumava ser. Mas aqui está o problema. Eles não estão voltando porque de repente se tornaram pessoas melhores. Não. Eles estão voltando porque seu silêncio quebrou o padrão e despertou o medo deles. Então, o que você faz quando eles voltam? Você não faz o que fazia antes. Você não responde com aquele parágrafo longo e caloroso. Você não responde instantaneamente, ofegante, como se estivesse esperando por esse momento. Você não dá a eles acesso ao luxo emocional que antes consideravam garantido. Você age com naturalidade, não porque está jogando, mas porque agora entende o jogo e, desta vez, controla o quadro. Imagine que você é o CEO da sua própria vida. Você não larga tudo porque alguém que saiu decide voltar. Você não entrega sua parte só porque alguém sente sua falta. Eles tomaram sua decisão quando ficaram em silêncio. Agora eles vão experimentar quem você se tornou após a ausência deles. E essa versão de você tem padrões. Veja, as pessoas não se arrependem de ter perdido você quando você ainda está emocionalmente disponível. Elas se arrependem quando percebem que precisam se esforçar para voltar. Essa é a chave. Quando elas mandam uma mensagem, elas esperam um flashback, um retorno à versão antiga de você que precisava delas. Mas o que elas vão encontrar é alguém que se curou, que se construiu, que cresceu. E esse contraste dói. Elas dizem: vamos nos encontrar um dia desses. E você responde: tenho estado ocupado ultimamente, mas espero que esteja tudo bem. Curto, educado, poderoso. Você não as ignorou, mas também não abriu a porta de par em par. Você está mostrando para eles que essa versão sua não volta correndo. Você não se move a menos que seja nos seus termos. Agora, é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas ficam animadas, pensam que sentem sua falta. Essa é sua chance. E caem de volta no mesmo ciclo. Explicando demais, compartilhando demais, dando demais. E adivinhe só. A atração morre de novo porque você deu a eles a prova de que nada mudou, que você ainda é aquela versão emocionalmente dependente de si mesmo, mas você não mais. Desta vez, você deixa que eles façam o trabalho. Se eles querem conversar, tudo bem. Deixe que eles iniciem as conversas. Deixe que eles façam perguntas. Deixe que eles apareçam. Você não volta a enviar mensagens de texto de 1 hora e fazer chamadas de vídeo. Você não se apressa em marcar um encontro. Você não dá a versão VIP completa de você só porque eles finalmente perceberam que você era valioso. Eles foram embora, se afastaram, fizeram você se sentir pequeno. Agora, eles querem acesso. Isso tem que ser conquistado. Você não está sendo malvado. Você está sendo comedido. E se eles realmente se arrependerem de ter deixado você ir, eles vão provar isso. Mas se eles estão apenas procurando um rápido aumento de ego, ou uma zona de conforto para onde possam voltar, quando a vida ficar chata, sua energia tranquila vai assustá-los. Ótimo! Você não está aqui para ser a rede de segurança emocional de alguém. Você está aqui para construir, crescer e se conectar com pessoas que valorizam você,
sem precisar perder você primeiro. Então, quando eles voltarem, quando finalmente quebrarem o silêncio, quando a curiosidade finalmente se tornar forte demais para ignorar, você sorri. Não porque você está feliz por eles terem voltado, mas porque você não é mais afetado pelo fato de eles ficarem ou não. Você se tornou a calma, a quietude, a tempestade que eles não podem controlar. Se você está pronto para manter seu poder quando eles voltarem, se você cansou de dar energia velha para pessoas velhas, se você finalmente está no controle de como a história se desenrola, deixe isso nos comentários agora mesmo. Eu controlo o quadro. Diga isso com convicção. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não está mais reagindo. Você está liderando. E fique comigo, porque a seguir vamos definir os limites que garantem que eles nunca mais terão poder sobre você, nem emocionalmente, nem mentalmente. Nunca mais. Número 8. Defina limites que protejam sua paz e seu poder. Quando você se sacrifica para manter alguém aquecido, não se surpreenda quando eles se acostumarem com o calor. Desconhecido. Vamos ser claros quando eles voltarem. Não basta apenas agir com naturalidade. Se você não definir seus limites, o passado se repetirá. Porque as pessoas não mudam, a menos que sejam forçadas a enfrentar o novo padrão. E acredite, o novo. Você vem com um livro de regras, um que eles nunca leram, um para o qual não estão preparados. Você não ficou em silêncio só para deixá-los voltar, como se nada tivesse acontecido. Você não sofreu em particular só para reiniciar o mesmo ciclo. Você não passou todo esse tempo reconstruindo sua mente, sua paz, sua autoestima, só para entregá-las novamente a alguém que antes as considerava garantidas. Desta vez, as regras são diferentes. Desta vez, você não tolera a falta de respeito que costumava desculpar. Você não responde a migalhas com um banquete. Você não aceita energia vaga, esforço sem entusiasmo ou jogos emocionais de calor e frio. Esta versão de você é fundamentada, perspicaz, inabalável. E as únicas pessoas que têm acesso agora são aquelas que o merecem. Vamos usar uma metáfora. Pense na sua vida como um castelo, forte, sagrado, protegido. Antes de deixar os portões abertos, qualquer um podia entrar, deixar uma bagunça e desaparecer. Mas agora, você construiu muros. Você aprendeu que nem todo mundo merece ver o trono, e só porque alguém bate à porta, não significa que deva ser deixado entrar. Quando eles voltarem, e muitos deles voltam, eles testarão esses limites. Eles dirão todas as coisas certas. Sinto sua falta, mudei. Vamos recomeçar, mas você não dá mais ouvidos às palavras. Você observa as ações, você observa os padrões, você mede a consistência, porque palavras são baratas e sua energia é cara. Agora, e alguns deles estão pensando, mas e se eu os assustar com esses limites? Deixe-me dizer uma coisa. Se alguém vai embora porque você se respeita, essa pessoa nunca deveria ter ficado. Limites não assustam as pessoas certas. Eles filtram as erradas, aquelas que só ficaram porque tinham acesso a uma versão sua, que tolerava demais. Então, quando elas entrarem em contato, mantenha a calma, seja breve. Deixe que elas provem seu valor. Não reorganize sua agenda por um talvez. Não abandone seu progresso só para deixá-las confortáveis. Deixa claro, seu tempo é valioso, sua presença é conquistada e sua paz não é negociável. E aqui está a reviravolta que a maioria das pessoas não espera. Limites atraem mais do que repelem, porque a força emocional é magnética. A confiança é intoxicante. E quando alguém te vê mantendo seus padrões, ou se eleva, ou vai embora, e ambos os resultados são vitórias. Se quiserem conversar, conversam com respeito. Se quiserem se reconectar, eles fazem isso com intenção.
Se quiserem fazer parte da sua vida novamente, eles não esperam apenas perdão. Eles se esforçam para isso, porque você não está mais no ramo de entreter o caos. Você está no ramo de construir paz, disciplina e clareza. Então pare de ter medo de perder pessoas por estabelecer limites. Tenha mais medo de se perder por não estabelecê-los. Você não é mais aquela versão emocionalmente disponível, constantemente perdoadora e excessivamente generosa de si mesmo. Essa pessoa era linda, mas sangrou por pessoas que nunca mereceram seu pulso. Agora você está focado, centrado. Você sabe quem você é, e se alguém quiser fazer parte da sua vida, terá que se adequar à sua frequência, não te trazer de volta aquela da qual você já evoluiu. Então, escreva isso nos comentários agora mesmo. Se você está pronto para proteger sua paz, eu estabeleço o padrão. Diga isso. Fixe isso. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que seus limites não são paredes para impedir o amor. Eles são filtros para proteger tudo o que você reconstruiu. E aqui está o ponto principal. Você não vence perseguindo. Você não vence explicando. Você vence se tornando a versão de si mesmo que não precisa mais de validação para se sentir valioso. A versão que não recua quando eles se afastam. A versão que não abaixa seus padrões só para ser escolhida. Você já viu o que o silêncio pode fazer. Você sentiu a mudança. Você atravessou o fogo do desapego e emergiu com clareza. Deixe-os voltar. Deixe-os se perguntar. Mas nunca deixe que eles tenham o mesmo poder que tinham antes, porque agora você é diferente. Agora você está no controle, e se eles não se elevarem para atender ao novo padrão, você seguirá em frente, sem hesitar. Então, se esta mensagem tocar algo profundo dentro de você, se você está cansado de repetir ciclos e pronto para viver a partir de um lugar de poder, coloque um emoji de fogo nos comentários agora mesmo e digite: eu não persigo, eu atraio. Deixe o mundo ver sua mudança e não se esqueça. Se este vídeo lhe trouxe clareza, compartilhe-o com alguém que precise desse alerta e clique no botão de inscrição para obter mais conteúdo que o manterá alerta, focado e imparável.